Pode ir. Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia 4 de março, a gente está gravando esse episódio numa quinta-feira. Este é o Velha Roupa Colorida, seja muito bem-vindo. Nosso podcast atemporal na terceira edição hoje, ó. E claro, agora a gente tem canal no YouTube, agora a gente tem conta no Spotify, no Instagram. Então a gente pede para você se inscrever no nosso canal no YouTube, seguir a gente pelo Instagram também e acompanhar os nossos episódios que ficam lá no Spotify para você curtir, para você compartilhar, mandar para o amigo e também, claro, dar dicas para nós, sugestões de temas, enfim, feedback é sempre importante aqui no Velha Roupa Colorida. Eu me chamo Matheus Aguiar, estou aqui com Fio Alexandrino, Doug Antunes e Pedro Gonçalves. Tudo bem, Fio? Como é que tá? Tudo bem, Aguiar, rapaziada? Todo mundo que está nos ouvindo. Queria agradecer aí todo mundo que assistiu o nosso programa 2, né? Não o piloto. O piloto até assistiram, mas que a gente anunciou mesmo foi o 2, então espero que goste desse também. Doug Antunes, tudo bem? Tudo bom, tudo ótimo. Quer dizer, nem tudo. Olha a empolgação para ti, Pedro Gonçalves. Está melhor que o Douglas ou não? Estamos na mesma ali. Tá complicado falar se tá bom, se tá ruim, tá difícil. É que a gente pensa que tá tudo bem, que é a resposta natural que sai, mas quando a gente começa, não, mas espera aí, hoje de manhã eu abri o noticiário e vi tal notícia, então... Sabe que isso é muito hábito, né? Porque é costume, né? Você vai cumprimentar, pergunta se está tudo bem e tal. Quantos por cento das pessoas não estão bem e falam que estão bem? Vamos lá. Nossa. 60% no mínimo. No mínimo. Aquele carro, tudo certinho, pô, tá show. Às vezes você vai no velório, né? E aí você já tá com o costume. E você vai conversar com alguém, boa tarde, tudo bem? Não, Pois é. sim, tudo ótimo, né? Só tô aqui com um parente que faleceu. Isso acaba acontecendo, né? Bom, gente, Tudo certo, o Velha Roupa Colorida de hoje, que está no terceiro episódio, aliás, Reinaldo Azevedo, que apresenta o É da Coisa lá na Band News, toda semana homenageia um músico, e por coincidência está homenageando o Belchior, nessa semana que a gente está gravando aqui o podcast, né, com músicas, falando das letras, enfim, tá bem bacana. A gente vai falar sobre um tema hoje importante que foi meio que gancho no podcast passado, quando a gente falou de herdeiros, de monarquias, de cultura do povo, principalmente aqui da América Latina, né, que é ditadura na América Latina. E isso veio um pouco do episódio da semana passada e um pouco sobre o documentário do Pelé, que eu tenho certeza foi assistido pelo Fio várias vezes aí nos últimos dias. Foi um documentário da Netflix, né? Ingleses fizeram. O Pelé mostrando ao mundo porque é o rei do futebol, incontestável, é um gênio, mas um Pelé também que, em certos momentos da carreira, foi um atleta que não combateu, por exemplo, o regime militar no Brasil, como Maradona, por exemplo, fez na Argentina, com pronunciamentos, né, com falas sobre isso, talvez Muhammad Ali nos Estados Unidos, enfim, o Pelé no Brasil nunca foi um sujeito, e ele era muito famoso, ele poderia mudar a história, decidiu não entrar muito nesse mundo. É um gancho do que a gente vai discutir hoje. Ditaduras na América Latina, que foram bem diferentes, né, Doug? A gente percebe que a do Brasil, por exemplo, entre 64 e 85, não foi muito semelhante à de outras aqui, principalmente no Chile, né? Foi, olhando do ponto de vista das pessoas, da sociedade, uma reação muito diferente por parte do público, né? Por que isso acontece, será? Olha, a ditadura do Brasil e da Argentina é que guarda uma diferença da forma que as coisas aconteceram e também os fatos externos e como eles foram gerenciados pelas dois períodos, os dois regimes de ditaduras, são bem diferentes. Agora, o Brasil com o Chile foi mais violento na repressão, mas tem uma característica que nos dois é igual, né? Elas perduraram bastante tempo, né? Do Chile foi de 73 até, acredito que 90, se não me falha a memória. Então é um período considerável, assim como foi a brasileira. E onde é que está a diferença disso? A diferença está da forma de como foi institucionalizado o regime, né, nas suas populações, né? Na Argentina, foram dois regimes militares naquele período que o Brasil teve um só, né? Teve um de 66 a 73, e aí a Argentina tem uma característica de ter uma população muito mais politizada, e também pelo fato de que Buenos Aires concentra quase toda a população, uma parte significante da população argentina, principalmente a população mais influente. Isso nós lembrando que estamos falando lá nos anos 70, né?
E então as formas que ocorreram as coisas nas duas ditaduras foram bem diferentes. A Argentina teve que ceder, aí voltou Juan Domingo Perón ali nos anos 70, e Perón ele é tipo um Lula da vida, sabe? O cara popular que, se é candidato, ele se elege, há uma lembrança de carinho da população com aquele político. Ele se reelegeu, mas morreu, ficou a mulher dele, aí veio um segundo regime argentino, e que teve uma repressão muito violenta, porque dessa vez eles pensaram, a gente tem que ficar. E para ficar, o que eles fizeram? Vamos ter que eliminar os opositores. E no Brasil, nesse mesmo tempo, o que o Brasil fez com seus opositores? Uma parte, é claro, acabou se exilando, teve também uma violência em números muito menores, mas ela abriu as válvulas. Então ela deixou a oposição trabalhar, criou o MDB, dividiu os partidos só em arena, que era o regime do governo, e o MDB, que é onde a oposição se concentraria. Então a oposição brasileira teve um espaço político. Na Argentina, eles proibiram a eleição. Aqui no Brasil, teve eleição nas cidades que não eram capitais e que não eram cidades de fronteira. Então, a gente teve eleição aqui, na nossa cidade, a gente teve eleição durante o regime militar. E na Argentina não teve isso, foi muito mais ferrenho. E quando eles começaram a perder crédito, depois da crise de 80, na crise do endividamento externo e do petróleo, eles resolveram, os militares argentinos fizeram aquelas coisas que a gente entende só vindo de generais que estão tomando uísque num gabinete, né? Resolveram invadir uma ilha e comprar briga com a Grã-Bretanha em pleno 1982. Né? Não é muito diferente do que acontece hoje, né, Douglas? De generais que estão ali agindo por bel prazer ou por delírios da sua cabeça, né? Olha, é um grande inimigo invisível que nós temos que fazer alguma coisa, né? Daí é uma velha roupa colorida. O Bolsonaro aí fazendo das suas, né, estripulias com essas imagens de que estamos sob ameaça de alguma coisa. Inclusive, todas as ditaduras aí da América do Sul são filhas do mesmo problema, né? O século passado foi tido como um divisor de poderes entre o socialismo, o comunismo, né, e o capitalismo, o liberalismo dos Estados Unidos. E aqui na América do Sul, né, ou era um grande mercado para o capitalismo ou uma grande região para o socialismo se espalhar. Então, meio que virou um campo de guerra, né, a Guerra Fria, como conhecida, entre essas forças. E os Estados Unidos interviu muito aqui na América do Sul, porque com certeza surgiram muitas movimentos voltados para o social, né? Ou de forma assim clara e objetiva, comunista, socialista, ou algumas ações que davam a entender um caminho para, né, a divisão de bens, igualdade e tal, que o socialismo pregava. Então, os Estados Unidos, de forma planejada, programada, né, e já comprovada, construiu, junto com muitos exércitos de vários países, a possibilidade de intervir e manter o povo, né, sob ditaduras. Então, a maioria das ditaduras da América do Sul são assim, divididas entre esquerda e direita, e todas elas dentro desse contexto. Tu pega a Cuba, que começou toda essa visão heróica, né, do cara de esquerda revolucionário que acaba com uma ditadura, motivou muito as outras revoluções armadas, né, no Brasil, no Paraguai, no Chile, no Uruguai. Todas elas têm essa motivação heróica do que 12 guerrilheiros em Cuba, né, fizeram, poderiam ser replicadas em outros países. Ao mesmo tempo que, né, o lado militar, com a Operação Condor, ou aqui no Brasil Carcará, mas são da mesma origem, em que os militares, existia uma conexão entre eles, né, uma rede de militares, justamente patrocinada pelos Estados Unidos, para que a ditadura se mantivesse, com a alegação de que existia essa ameaça comunista no ar, né? Sendo que é desproporcional a força entre contra um e o outro, né? Porque aqui tinha grupelhos contra exércitos altamente aparelhados, né? Eles chamam de forças de dois demônios, né? Eles chamam, mas nunca teve essa equiparação, né, de força. Eu fico pensando, Pedro, bom lembrar que a gente está em Tubarão, né? Gravando Tubarão, Santa Catarina. Exato. Se o Brasil seria uma Cuba, porque o argumento era esse, né? Que o João Goulart seria um comunista, etc. Na verdade, é um argumento que tanto o Getúlio já chegou a utilizar desse argumento em questões muito populistas ali para ganhar massas. E aí a gente vai pensar, daqui a pouco, vamos dizer, 2030 e poucos, já vai fazer quase 100 anos que esse é o mesmo discurso.
sabe? Então, o Brasil não vai virar uma Cuba, e aí, como o Phil comentou, né, foi uma década, foi praticamente o século passado, foi nessa luta dos dois polos ali, e as ditaduras brasileiras foram realmente, as ditaduras brasileiras não, latino-americanas foram muito financiadas pelos Estados Unidos, e aí tem gente que acha que é teoria. Não, tem documentos, já tem os documentos da CIA, incluindo até que vinham ensinar os métodos de tortura, por exemplo. Então, mas é muito interessante pensar, é triste porque se nós percebemos, estamos na mesma mentalidade até hoje, o Brasil não vai virar uma Cuba. Entristece a gente seguir de tantos anos nesse discurso, mas é algo a se analisar, o porquê ainda há esse medo, né? O porquê há ainda esse medo, e esses dias ainda não me fizeram, né? Nós estávamos num debate, e a Cíntia, minha mulher, ela falou, cara, se a gente perguntar por que Cuba incomoda tanto, chega para qualquer pessoa e fala, o Brasil vai virar uma Cuba, tá, por que Cuba incomoda tanto? Beleza, nós sabemos toda a situação que ela constitui Cuba ali, na questão histórica. Mas tá, para o afegão médio brasileiro, beleza. Aqui, nosso trabalho, a gente tem que resolver, tem que ganhar o pão de cada dia, tá? E o cara tá ali, trabalhando, classe média, chega, não, vou botar na internet que o Brasil não vai virar uma Cuba. O que Cuba tá fazendo para esse cidadão? É interessante nós pensarmos toda essa construção que faz com que esse ainda seja um grande inimigo, um bicho de 7 cabeças que ainda está dominando, está se infiltrando e está manipulando uma população. E a gente pensa, passou por várias ditaduras com esse argumento e a gente ainda está com isso, cara. Eu acho até que o argumento de que é uma ditadura e contra uma ditadura não tem argumento positivo, não existe. Só o fato de ser uma ditadura já deveria a gente não apoiar. Esse é um bom argumento. Só que essas mesmas pessoas sentem falta de outras ditaduras. É esse que é o grande problema, né? E a gente pega na América do Sul, tu pega no início lá, os Libertadores da América, já que vocês gostam de futebol, né? Os Libertadores da América, né, eram justamente, né, esses personagens militares, né, que libertaram vários países. Simão Bolívar, tu pega... né, e é por isso que a gente tem esse caldinismo na raiz, né? Tirando Dom Pedro, né, que não era militar, né, e por isso que o Brasil é desse tamanho, acho que daí ele conseguiu manter a unidade, né, como... É a aberração que a gente falou no último... E aí a gente agora... No século passado a gente tem os militares aí como o algoz, né, os que promovem as ditaduras. Então, assim, e o militar teve... No Brasil, por exemplo, teve 30 anos aí para limpar o nome, né? De ter virado uma ditadura no Brasil. E eles estavam fazendo serviço. Eles estavam passando o cal no meio-fio. Não, brincadeira. Eles estavam cuidando das aduaneiras do Brasil. Eles estavam fazendo missões no exterior de paz. Então, o Brasil estava criando, assim como a diplomacia brasileira, o exército brasileiro também entrava nessa diplomacia. E agora, entrando nesse governo, né, embarcou nesse governo em que tem um maluco conduzindo, né, um doido, um psicopata que acha que ainda tem o perigo do comunismo no ar, eles estão manchando e sujando novamente a imagem, né, do exército brasileiro. Eu acho que o exército, acima de tudo, tem a parte financeira, né? Muitos acabam aceitando. E eu acho que em relação à ditadura vai muito da questão da narrativa. Já que a gente pegou o gancho do Pelé aqui para futebol, né, o futebol tem muito isso, você torce para um, torce para o outro, ponto final. E aí você encontra argumentos para sempre estar de acordo com o que aquele defende. A gente pode pegar a ditadura de direita e de esquerda. As duas são abomináveis, né? Então, por exemplo, se a gente pegar a esquerda mais esquerda, né? Ela vai defender o que acontece na Venezuela e ela vai criticar o regime militar do Brasil de 64. E se a gente pegar a direita mais direita, que é hoje o Bolsonaro, é o contrário. Vai valorizar o que aconteceu no período militar aqui e vai demonizar o que houve na Venezuela. E vai pegando pontos, vai pegando focos. Talvez a esquerda ela fique mais no sentido de direitos trabalhistas, de reforma agrária, de políticas social, mais relacionadas a essa parte, para ser bonito. E a direita é o outro lado, né, que é a questão de disciplina, de família, pátria, etc. O pragmatismo, né? Então, percebe, as duas estão erradas. Eu acho que é o que o Phil disse aqui. Ditadura é ditadura, ponto. E aí vira quase que um jogo de futebol. Você tenta encontrar a narrativa dentro do teu lado para dizer que é o correto, né? Mas, no fim, nenhuma das duas funciona. Então, hoje a gente tem, na América Latina, uma ditadura.
ou não é ditadura? Da Venezuela. Pra te ver como o Bolsonaro... Tô falando da Venezuela, pra né? te ver como o Bolsonaro é um lesado, né? Quando o Hugo Chávez, por ser militar, deu um golpe militar na Venezuela, né, aconteceu, por ser fato de ser militar e ser um golpe, o Bolsonaro elogiou. Ele disse que era o mais certo fazer mesmo. Né? Ele não levou para o campo o espectro de esquerda-direita, ele não levou para o lado do socialismo e comunismo. Porque o Bolsonaro sempre foi um cara nacionalista, né? E sempre achou que o exército deveria cuidar e sempre achou que a ditadura era o correto. O exército brasileiro era nacionalista, né? Ele foi formado no início da carreira militar dele, quando esse pensamento desenvolvimentista estava em voga no exército brasileiro. Né? E o exército fez bastante, né, na época da ditadura, em termos de avançar nisso. Teve a questão da Embraer, que foi criada no governo Costa e Silva, o programa nuclear também, que foi uma rixa com a Argentina, inclusive, que depois teve um tratado. E, Matheus, assim, só para eu não perder o gancho aqui, acabar esquecendo, na questão do futebol, o Brasil teve o Pelé, o documentário ali mostra muito bem que o Pelé ele ficou alheio à discussão política, né? Ele estava no auge do futebol, era um cartão de visita do Brasil no exterior, né? E durante muito tempo, todo mundo que se dizia brasileiro, todo mundo logo relacionava Pelé, né? Mas na Argentina eles conseguiram comprar uma Copa do Mundo, né? A Copa de 78 foi ganha pela Argentina em circunstâncias que hoje nem o VAR explicaria, né? Que houve alguns acordos ali que prejudicaram, inclusive, a seleção brasileira, que ficou conhecida como campeã moral, que ela foi eliminada sem ter perdido nenhum jogo, e a Argentina ganhou uma Copa vergonhosamente, comprando a seleção do Peru. Hoje já tem evidências muito fortes que isso aconteceu mesmo, e o regime militar ali deu um ganho de alguns anos para eles, porque a moral do país estava alta, né? Realizamos a Copa do Mundo e ganhamos a Copa do Mundo, né? Eu só ia dizer, Pedro, que o Bolsonaro falou esses dias, lembrando, né, a gente está no começo de março aqui no podcast, que o petróleo é nosso, né? Um discurso muito de defender a intervenção, e ele foi elogiado por um partido que cabia totalmente para ele, que se chama Partido da Causa Operária. Ele foi um político do PCO ali. Então, ele dá sinais, né, no discurso daquilo que o Fio disse. O nacionalista, um defensor do Hugo Chávez, ele elogiava o Hugo. Então, esse discurso que ele fez há poucos dias foi um discurso de PCO. Não foi nem um discurso de esquerda, moderada, não. Foi um discurso mais radical. Eu ia puxar, além do Pelé, algo muito parecido que a Netflix também mostrou num documentário que, para mim, na verdade é uma série, né? Mas é muito melhor que a do Pelé, que é a série do Michael Jordan, The Last Dance. E o Michael Jordan também foi muito alheio às manifestações antirracistas nos Estados Unidos. Ele entendia que não tinha que influenciar. Ele queria ser o melhor e o melhor. E ele não queria se envolver com a política, né? Então, isso também aconteceu com alguns atletas de renome fora, para não dizer que foi só no Brasil, né? Para a gente não ficar naquele espírito de que a gente não se envolve. O Michael Jordan também não se envolvia nas manifestações antirracistas lá dos Estados Unidos. Ele sempre foi um atleta que preferiu deixar a questão política de lado e se envolver muito mais na parte esportiva. Não, e essa questão das ditaduras ali é muito isso, né? Ditadura é ditadura, não tem explicação para. Ditadura é ditadura, porém os polos acabam defendendo as que lhe convém na narrativa. É uma guerra de narrativas total. Então, enquanto critica uma, defende outra, ambos os lados. E o Bolsonaro é exatamente isso. Na verdade, essa falsa figura liberal, foi só uma luva que ele colocou para se eleger nas últimas eleições, vendo a narrativa que estava em voga ali, que estava em alta, essa onda liberal. Mas se nós analisarmos o discurso, e a gente falou disso no podcast anterior também, se analisarmos o discurso dele, sempre foi essa pegada mais nacionalista, em entrevistas do Jô Soares, entrevistas, enfim, em diversos outros jornais, ele soltava essas frases muito do PCO, muito do PCO. Então, olha... Onde é que ele acabou mirando, né? Ele acabou mirando no Pinochet, né? Inclusive elogiou o Pinochet, né? Inclusive ele elogiou o Pinochet. Saber. Porque o Pinochet é uma ditadura militar com um projeto liberal, né? Mas o Hugo Chávez, só para não perder aqui a oportunidade, o Hugo Chávez, era natural que o Bolsonaro fosse elogiar. O Hugo Chávez era uma pessoa que veio
de rankings, né, mais baixos do exército, ele tinha um poder dentro do exército venezuelano, e ele teve um levante anterior lá no início dos anos 90, e depois ele ganhou a eleição. Ele é tipo um herói para o exército, e é um exemplo para os exércitos da América do Sul. Porque antes da polarização, a gente tem que lembrar que a gente está falando, que o Bolsonaro falou isso lá em 99, que antes da polarização direita-esquerda não era tão acirrada assim, né? E aí Bolsonaro via pelo viés militar mais do que ideológico. Ô Douglas, até complementando, vale lembrar que os primeiros discursos do Hugo Chávez não eram de esquerda, eram questão de ser militar. Tanto que ele ganhou... Era de soberania, né? Soberania venezuelana. Soberania, exatamente. Tanto que muitos que defendiam eram militares. O discurso dele alavancou nesse tom esquerda, social, quando começou a cair o apoio dele na parte militar, quando começaram a ter mais críticas logo de quem elegeu ele, e aí ele abraçou muito forte o discurso que seguiu até a morte, mas teve uma troca de discurso ali justamente para conseguir puxar eleitores. Cara, isso dá um bom trabalho científico, hein? Colocar análise do discurso e fazer comparações do Hugo Chávez e do Jair Bolsonaro dentro da análise do discurso. Eu acho que a gente vai encontrar muita semelhança. Eu estudei análise do discurso na faculdade, na minha monografia, e é impressionante como você encontra, né, ali alguns sinais. Eu fiz sobre o Getúlio Vargas, que foi um dos ditadores aqui no Brasil, e a análise do discurso ela te mostra isso, né? Mas eu quero entender por que no Brasil, o Douglas falou de politizar, né? O Douglas disse que o povo argentino é mais politizado. Eu queria entender isso. Por que o Brasil ele aceita que hoje pessoas influentes da República defendam a ditadura militar, né? Eu não fui, talvez o Douglas ou alguém aqui tenha ido em Montevidéu, lá no Estádio Centenário, tem uma parte lá do estádio separada para lembrar vítimas da ditadura. A Argentina não aceita. O Chile talvez um pouco menos, mas no Brasil o próprio presidente é um exemplo, né? Foi eleito presidente da República com esse discurso, mas a gente vê abertamente debates na mídia sobre ditadura militar, coisa que em países aqui ao lado do nosso isso não existe, e ponto final. Quem defende é rapidamente defenestrado. Aqui não, a própria mídia, imprensa, meia culpa, dá espaço para quem defende. Eu quero entender por que no Brasil as pessoas aceitam esse debate e por que aqui do lado, não estou falando do outro lado do mundo, é o outro lado do Brasil, é aqui pertinho, há uma reação muito mais contrária a quem defende ditadura militar. Eu acho que antes que o Douglas faça a sua grande introdução, eu tenho uma opinião de que o Brasil é muito grande, né? No período da ditadura militar, só os grandes centros que a população sentiu a mão pesada do militarismo, né? As pessoas que viviam em cidades pequenas como a nossa aqui, por exemplo, dizem que na época foi bom. Né? O Brasil cresceu industrialmente, teve a questão de que não havia violência nas cidades pequenas. O pessoal, em 1960, era carro de boi andando na rua, não tinha como ter essa repressão militar. E o pessoal não tinha consciência de que estava vivendo uma ditadura para lutar contra ela. Então não tinha também resistência, então não tinha porque havia violência. Então o pessoal tem uma lembrança boa da época da ditadura porque não tinha tanto crime, não tinha tanta violência, porque eram comunidades pequenas, como toda comunidade pequena né, com menos crimes, menos violência, menos, né, com mais oportunidade de poder estar tranquilamente com segurança. E as pessoas hoje lutam muito por segurança, né? E aí tem essa visão romantizada de uma ditadura que a gente teve aqui. Eu imagino que seja por aí, né, pelo tamanho do Brasil. Favor, até eu também vou querer comentar uma coisa antes da colocação do Douglas. Vai lembrar na questão da Comissão da Verdade que o Brasil foi um dos poucos países que não teve uma questão punitiva, né, para os militares, para os ditadores, de fato, os identificados como ditadores, torturadores, desculpa, como os torturadores. Não teve algo punitivo, enquanto em outras nações foi algo muito punitivo. Mas até na faculdade... O Pinochet morreu em 2006 sem ser julgado, sem ser punido. Em 2006 o Pinochet. E foi até 90 a ditadura dele. Teve tempo para pegar o safado. Eu gostaria de falar justamente nisso aí. Ó. Aquilo que eu já falei, a questão de que o Brasil é um país que a concentração urbana, na época, era muito mais pulverizada em algumas capitais. Claro, a gente sempre teve o Rio-São Paulo
como mais forte, mas o Brasil é um país muito maior, tinha um problema muito maior de comunicação. O regime militar fez aquela institucionalização, coisa que os nossos irmãos não fizeram, foi menos repressivo, sabe? A gente teve aqui no Brasil 434, se não me engano, é o número oficial de mortos e desaparecidos da ditadura. Na Argentina é 30 mil. A Argentina o Chile é mais violento, né? O Chile foi 8 mil, mas a população do Chile é muito menor, né? Mas na Argentina tem um museu hoje, que é na ESMA, que é a Escola Superior de Mecânica da Marinha, que era o centro de tortura. Eles construíram instalações para torturar, e eles enchiam as pessoas, colocavam em aviões militares para jogar no mar. E começaram a descobrir isso quando os corpos começaram a pegar correntes que davam no litoral. E aí, quando foi se apurar o negócio, porque aí os militares argentinos saíram mal depois da Guerra das Malvinas, que foi um desastre, a Comissão da Verdade da Argentina foi exemplar. Todos os ditadores foram condenados à prisão perpétua. Videla morreu na prisão, que foi o mais famoso dos militares, né? E aqui no Brasil a gente teve uma lei de anistia irrestrita, passou pano para todo mundo. Na época, a esquerda, a oposição, enxergou como a gente vai se livrar de ser penalizado, mas esqueceu que o outro lado também. Que as pessoas pediam anistia geral e restrita. Esse era o mote da época. E aí a anistia brasileira, além de criar esse negócio de reset, né? Vamos começar de novo, esquece tudo. Ela ainda contribuiu para esse pluripartidarismo que hoje a gente tem, que é um dos problemas republicanos do Brasil atual, né? Então a questão tá de como se apurou, como é que a gente abriu esse baú, né? Como é que a Alemanha abriu o seu baú do nazismo e como é que ela se comportou depois que passou esse período? No Brasil, a gente naturalizou. E isso foi um grande mérito. E já se nós olhar o passado, que o Brasil foi um país escravocrata, isso também acabou sendo tudo amalgamado na sociedade como, não, somos uma democracia racial, né? Ou ali a República Velha também, que foi um regime que era todo mundo num cunhadismo, né? Se a gente pegar desde o princípio, desde que como os portugueses aportaram aqui, o Brasil sempre foi nessa coisa de, não, vamos naturalizar a coisa e fazer acontecer quieta. Né? Não vamos escancarar. O próprio Getúlio, né? O próprio Getúlio, porque quando a gente fala no Brasil de ditadura, vem sempre a ditadura militar e muita gente esquece também que houve uma ditadura durante algum tempo. Getúlio governou 15 anos, depois mais 4 como democrata, né? Ganhando eleição e tudo. Então, talvez aí, né? A militar, o Douglas fala da República Velha, e teve também ali um período do Getúlio. Então a democracia no Brasil ela é rara, dá para dizer ainda, né? E a própria democracia teve 2 impeachments, né? O do Collor e a da Dilma. Mas acho que ficou bem explicado. A nossa democracia, né? ela é muito não é instável a palavra, mas na verdade ela é muito vulnerável, porque ela também é muito recente. Sabe? É o tempo inteiro, se nós vemos a questão histórica ali, é o tempo inteiro quebras e problemas democráticos. Aí logo daí tem também a questão do Vargas, aí tem a breve respiração democrática, depois chega uma outra ditadura. Então, se nós pegarmos realmente fazer uma linha do tempo democrático no Brasil, ainda é muito curto. É uma criança. Não, e outra coisa, tá? Se não eu acredito nesse ponto. Se não é o suicídio do Getúlio, esse golpe de 64 ele tinha sido antecipado. Então, talvez a gente nem teria aquele período democrático ali com o JK, por exemplo, depois a vitória do Jânio, que renuncia para o Jango. Talvez, se não fosse o suicídio, essa ditadura seria iniciada até mais cedo. A gente não sabe se ela terminaria mais... Não 54, sabe se terminaria, né? Mais cedo também. 54 teve 54. Sim, 10 anos, né? O Getúlio ele se mata quando ele vê que ele perde o governo. Talvez se ele insistisse em se manter governo, ele poderia ter influenciado ali da maneira dele, lutando e perdido o golpe já naquela época. Então eu acredito que ele adiou por 10 anos. Então talvez a gente teria até uma continuidade aí e um regime militar até maior, né? Isso não aconteceu. E aí o curioso, quando é que é a Revolução Cubana, Douglas? A Revolução, né? Entre as... 1º de janeiro de 59. De 59, o suicídio do Getúlio é em 54. Então seria antes aqui, seria antes. Aí já tomaria um rumo diferente, né? Porque o grande medo, o que levou os americanos a financiar o golpe militar aqui no Brasil foi
já ter como exemplo Cuba, que foi ali debaixo do nariz americano, literalmente, e a possibilidade de que o Brasil pudesse virar uma nova China, né? Ou seja, um país de dimensões continentais, com uma população grande, e acabar virando para o outro lado na Guerra Fria. E aí é disso que os saudosistas aqui no Brasil não se lembram, né? Que a ditadura militar se manteve aqui no Brasil apenas por conta da Guerra Fria. Foi apenas uma manobra no jogo de xadrez entre americanos e soviéticos. Mas só para fazer referência às datas ali, de 54, mas em 54 foi quando o Fidel Castro invadiu o quartel de Moncada, que foi quando começou realmente a revolução deles. Eles levaram um cambal, né? Eles se prepararam para entrar lá em 150 soldados, chegaram bem na hora que iam entrar no quartel, deram de cara com uma comitiva do exército que estava chegando do exercício, e aí o tiroteio comeu solto e eles foram presos, depois mortos, liberados, o Fidel Castro escapou, e aí ele foi para o México e planejou a invasão a Cuba, lá do México, lá onde ele conheceu o Che Guevara, tal, e aí foram de barquinho para Cuba. Mas não tinha um caráter socialista, né? Não, ele falava assim, essa revolução não é socialista comunista, não é vermelha, essa revolução é verde-oliva, a cor da nossa farda, é uma revolução nacionalista, de resgatar Cuba para os cubanos. Por isso porque Cuba estava virando um grande cassinão, era hotel e cassino dos Estados Unidos, era um local de turismo total, então eles estavam querendo resgatar Cuba. E claro, né, aí a balança vira e aí surge outra ditadura, né, que é a do Fidel Castro, com uma visão mais socialista, não com essa visão capitalista que era a ditadura anterior, né. Então hoje Cuba, a diferença de Cuba é que hoje Cuba tem índices gigantes de IDH, né, de desenvolvimento humano, perto do Brasil, comparado ao Brasil, no mesmo período, Cuba é muito melhor, né, no per capita. Eu quero saber por que, aqui no Velha Roupa Colorida, por que os Estados Unidos não interviram na Venezuela ainda? É pelo tempo? É porque é um novo século? É porque tem mais informação? Ou porque mudou o comportamento? Mesmo com o governo Trump e o próprio Bolsonaro dando apoio, né? Não mediando, como sempre o Brasil fez, né? Tradição. O Bolsonaro ele era contra a Venezuela, ainda, né? Digo junto com o Trump. Por que os Estados Unidos nunca decidiram por fazer a intervenção de uma vez por todas na Venezuela? Eu acho porque já não vale mais aquele velho modelo, né? E também os presidentes... E assim, tentativas já não faltaram, né? Teve uma tentativa de depor o Hugo Chávez, que foi fracassada, lembra até que a TV, que se eu não me engano era Globovision, né? O nome também, bem parecido com o da Globo, né? E ela fazia uma propaganda anti-chavista muito forte. Teve uma tentativa de golpe de Estado em 98, se não me falha a memória, ou 2000 e alguma coisa. E a Globovision, na sua cobertura, ela manipulou as imagens, né? Ela mostra os seguranças do Hugo Chávez atirando contra... Dá a impressão que é contra uma multidão, e na verdade era um tiroteio entre 2 seguranças de um lado e 2 seguranças de outro, mas eles manipularam a imagem que dava a impressão de que estava se atirando a esmo no meio de uma multidão que protestava contra o governo. Só que o golpe falhou, e aquele golpe teve a ajuda dos Estados Unidos, o Deep State americano, através da CIA, tudo mais, teve trabalhando naquilo ali. Já teve várias tentativas de desestabilizar, porque para tu derrubar um governo que tem apelo popular, só desestabilizando, né? A novelização que a gente viu aqui no Brasil é essa prática. Hoje a inteligência hoje, a comunicação, as formas, os planejamentos, vale muito mais a pena quebrar de dentro para fora do que fora para dentro, né? Do que invadir com armas e tal. É mais fácil tu implodir um país, né? A democracia dele ou a economia dele de dentro para fora. Cooptar agentes internos e fazer com que a coisa aconteça, como a gente está vendo no Brasil, sendo tudo, né, vendido, né? Tudo sendo entregue. A questão ali da Venezuela tem o Maduro já está na lista em diversos países caso tentasse ir pela questão do narcotráfico, enfim. Tem vários detalhes que se a gente parar para analisar no macro, claro que é uma questão muito boa e que eu vou fazer uma análise muito rasa, mas de leve nós conseguimos pegar algumas estratégias que se pode entender como, olha, é uma forma de alcançar ali, mas que não é tão direta. Então tem, e é bem... Na verdade, a pandemia, de certa forma, para a imagem do Maduro foi até interessante, porque o cara já estava queimado pelo narcotráfico, pela ditadura dele que estava desmoronando. Mas aí chega a pandemia, vem a pandemia,
tem todo um outro, vira um outro cenário mundial, outras preocupações. A piada da vez na América do Sul é outro país. Tem uma questão também que trazer respiradores para o Brasil. Não é que estava sobrando lá. E muito movimento foi, muitos comentaristas falaram. Tem gente morrendo com falta de respirador. Por que estão mandando para o Brasil? É muito fácil tu mandar para o país vizinho que está virando a piada e falar, olha só, somos bacanas, estamos emprestando, imagem legal. A pandemia para a voz internacional com a imagem do Maduro foi muito positiva. A gente está vendo, nós estamos vendo falarem da ditadura e de tudo que está acontecendo interno, pouquíssimo. Sabe? Então, são detalhes bem interessantes de se analisar e, claro, que constrói, quem sabe, algo, uma gota no oceano dessa questão do Aguiar, que é ótimo. E os Estados Unidos achou um mercado bem fértil para a guerra deles, que é lá no Oriente Médio, né? Então eles estavam tão envolvidos ainda lá, né? Questão de guerra mesmo, né? Então a parte... Mas as reservas da Venezuela são enormes, né? E o Brasil ainda tem a questão do pré-sal, né? Então levando sempre o Maduro, não é uma coincidência do Bolsonaro de novo com o Hugo Chávez, mas com o sucessor dele, porque o Maduro também tem lá o remédio milagroso dele, né? Assim como o Bolsonaro no Brasil. É um chá de tomilho, né? Um extrato de tomilho. E aí tem setor da esquerda, inclusive, que lá não fala nada. O Bolsonaro aqui mostra a cloroquina para EMA, nossa, é um genocida, né? E quando lá acontece alguma coisa, nada existe, né? Nada acontece, ninguém fala nada. Então também tem muito da reação, né? Eu fico pensando se algum dia o Brasil vai de novo flertar com isso de uma maneira mais séria, né? Hoje há quem ache que o Bolsonaro vai tentar, tem gente que acha que é uma possibilidade muito irreal, e também tem gente que continua acreditando que se o PT, por exemplo, voltar ao governo, ou um partido mais radical ainda à esquerda, a gente vai ter também uma tentativa de novo, né, de uma ditadura comunista, proletária e por aí vai, né, Phil? Talvez o Guilherme Boulos seja esse nome. Enfim, eu fico pensando se cabe agora... O PT fez isso em 16 anos, não? Tem isso também, né? Eu fico pensando se tem espaço no Brasil, se a gente vai ter de novo essa discussão sobre regime militar, sobre ditadura, na real, tanto de direita quanto de esquerda, ou se acabou esse papo por aqui. Eu acho que ainda vai continuar por muito tempo e vai ser muito assunto na eleição ano que vem, né? Até antes do Phil falar, dar o comentário dele, complementando ao que ele falou antes, essa questão de, nas cidades pequenas, o pessoal não sentiu. E até na faculdade eu fiz entrevistei pessoas de diversos lugares para questionar como é que foi a visão deles na ditadura, como é que foi vivenciar a ditadura. Grande parte do pessoal aqui de Tubarão, por exemplo, falava que não sentiu, estava tranquilo, não aconteceu nada. Outras cidades, por exemplo, entrevistei lá no Rio Grande do Sul um caminhoneiro que até ele foi muito engraçado, porque quando eu estava com a câmera ligada ele não falava. Aí eu fingi que desliguei, botei ela ali no meio da perna e pegando ele por baixo assim, e o cara começou a desabafar e falava que ali naquela região ele não sentia. Mas aí, quando ele ia fazer entregas em São Paulo, por exemplo, era lá que era um tom bem ostensivo. Ele já ficou preso por um dia, porque tem uma situação num restaurante onde ele discordou da atitude militar, tentou bater de frente, obviamente não deu muito certo. Mas é interessante, porque ele reconhecia que na região dele já não era. E não era muito... Pedro. Oi. Não, só para lembrar, em 74, quando a gente teve enchente aqui, onde a gente está gravando, que é Tubarão, e uma enchente trágica, o prefeito da época, Hermoto Chute, que é médico, e ele fala isso até hoje, ele considera o presidente daquele período, que era o Ernesto Geisel, um pai. Caramba. Um pai, ele cita isso, porque o Geisel despeja dinheiro em Tubarão para ajudar. Então você lembrou aí que, né, para cá, para Tubarão, praticamente não houve nem influência. Eu vou além, tem tubaronense que tem gratidão pelo presidente da época, que era muito mais fácil, né, de enviar dinheiro, não é como hoje, né, de legislação, de transparência, era a decisão bem mais fácil, né? E o Geisel tem muito apreço do Hermoto. Douglas vai lembrar disso também, prefeito da época, que aprova demais o que o governo federal fez na época da enchente em Tubarão, né, de ajudar muito com mas isso por quê, né? Isso, primeiro, assim, era propaganda do regime mostrar, porque Tubarão virou comoção nacional naquela época, teve até um
O Globo Repórter, daquela semana que ocorreu a tragédia aqui, foi gravado aqui em Tubarão. Então, tinha uma vontade de dar uma resposta, e além do mais, nós temos aqui um complexo termoelétrico que havia sido inaugurado em 73, Jorge Lacerda, e foi construído por os critérios que usaram para construir não levaram em consideração que fica a tangente do Rio Tubarão, houve danos na enchente, e precisava proteger aquilo ali, porque era o projeto do maior complexo termoelétrico da América Latina. Então tinha também que aplicar dinheiro, e a retificação que teve na época, nos anos que se seguiram no Tubarão, foi por conta disso, foi para salvar o complexo termoelétrico. Muita gente, os militares olharam com carinho para cá. E na época do AI-5, por exemplo, a BR-101 aqui em Tubarão, que conecta com o resto do Brasil, nem existia. Ela foi inaugurada em 71, estava em obras. Então a gente estava num local que, você for levar em parâmetros atuais, seria como se estivesse em Rondônia, sabe? Tá longe do centro onde acontecem as manifestações políticas. Não, até complementando ali, Aguiar, porque eu desconhecia total, achei muito interessante, porque minha família é toda do Rio Grande do Sul, né? Eu que sou tubaronense aqui, eu e meu irmão. Mas o interessante é que nessa cidade onde eu entrevistei o senhor, que era o caminhoneiro, ele falava que ali não sentiram. Já na cidade ao lado, ali em Santa Cruz, eu tive tios avós, né, que a família era brisolista, muitos conheciam e conviviam com o Brizola, que tiveram militares chutando porta e quebrando tudo que tinha dentro da casa só por terem quadros e objetos do Brizola. Então, para eles era muito nítido essa imagem dos militares quebrando a casa deles. E era uma cidade a 1 hora do lado, sabe? E é muito interessante como em uma não sentiram, falavam, não sentimos que teve ditadura, o cara só sentia porque ia fazer entrega em São Paulo, enquanto na cidade do lado, por ter esse movimento, tinha esse quebra-quebra, sabe? Aliás, é muito curioso, né? Quão forte é a cultura política para o povo, né? É impressionante o que o Rio Grande do Sul exporta de político com essa linha, né? Getúlio, Jango, Brizola. E eu acho até, o Douglas, não sei o que você tem a dizer em relação a isso, aos gaúchos, que se o Brizola fosse o presidente no lugar do João Goulart, a gente teria um confronto. O Brizola não ia sair como saiu o João Goulart. O Brizola queria que ele ficasse e lutasse. Eu acho que com o Brizola a gente poderia ter um confronto e ele não ia aceitar de qualquer maneira o que aconteceu, e talvez até o golpe de 64 fosse antecipado. Mas é impressionante como no Rio Grande do Sul a gente tem políticos dessa linha, né? São Borja, principalmente, é uma cidade que me fascina. Está lá do lado da Argentina. O Jango é de lá também, né? O Getúlio o Jango também, o Getúlio, né? O Jango, e teve um presidente argentino, que também é de São Borja, na época que o território pertencia à Argentina, lá no século XIX. É impressionante isso. E o Rio Grande do Sul exporta muito mas, Matheus, linha, né? O Rio Grande do Sul tem muito político, né, com essa linha, mas em compensação, dos 5 ditadores que tivemos no regime militar, 3 eram gaúchos, né? É verdade. Costa Silva, Médici e Geisel. Porque o militarismo no Rio Grande do Sul é muito grande por conta do processo histórico e as beligerâncias que tivemos lá com uruguaios e argentinos, né? Então, é um berço do Brasil, do século XIX e no século XX, o Rio Grande do Sul foi muito influente, e isso é um legado que foi deixado, né? Dá para falar algo de Santa Catarina nesse processo? Eu sinceramente não... Santa Catarina não tem uma tradição política... Não, Santa Catarina é um território meio esquecido, né? Se a gente olhar o nosso mapa, ele as terras planas e agricultáveis do Paraná e do Rio Grande do Sul nos comprime, só sobrou para Santa Catarina buraco, né? Que a gente tem o Costão da Serra, o litoral, e o litoral foi preenchido com imigrantes alemães, italianos, primeiro os açorianos, né? E Santa Catarina cresceu essa coisa um pouco sem identidade, né? É diferente do Rio Grande do Sul, que tinha essa questão da disputa com a América Espanhola, a questão jesuítica lá também, que ocorreu no passado, e depois foi forte na pecuária, né? Eu acho que o Brizola ia ter o final do Salvador Allende, né? Ia ser o cara que ia resistir, ia sair fora, ia ser extraditado, mas por causa da Operação Condor ali, eles eram conectados, então podia ir para a Argentina, que os militares iam te achar lá com a permissão dos militares argentinos, ou vir para o Brasil e iam te achar aqui de qualquer jeito.
Então, de certa forma, era uma guerra perdida já, né? Ô, Fio, eu assino embaixo, tá? Eu acho que o Brizola seria igualzinho o Allende. Eu acho que você lembrou bem. Aliás, o golpe no Chile, né? É exatamente no dia 11 de setembro. Coincidências da história, né? 11 de setembro. Vale lembrar aqui também que o Brizola, para quem não sabe, ele ganha, é uma curiosidade, né? A eleição de 89 em Tubarão. Vocês sabiam? O Brizola vence em Tubarão a eleição. Uma margem grande, né? Uma margem muito grande, então Tubarão naquela eleição foi absolutamente Brizola, e no segundo turno, por incrível que pareça, o Lula vence o Collor em Tubarão. Hoje é exatamente o contrário, né? Mas se dependesse de Tubarão, o Brizola seria o presidente e depois o Lula seria o presidente em 89. Eu não sei se é mais... O tubaronense é o espírito da mudança, na verdade. Né? O tubaronense, tanto para prefeito também. Tubarão também já tentou eliminar algumas opções e botar a opção que menos desejada para mudar. Vamos mudar. Talvez Tubarão tenha mas isso aí me lembra uma música de Belchior, né, cara? Agora, se mudou para melhor, não sei, mas o pessoal quer trocar. Antes da gente, né, ir para os momentos finais ali, eu queria comentar algo que eu estava vendo uma entrevista, e aí jogo essa pergunta para vocês todos, voltando na questão de narrativas do afegão médio, digamos aqui. Muitos, até estava vendo uma entrevista do Boulos, o Boulos falando que teve vizinhos que gostavam muito dele, falavam que paravam o carro e falavam, cara, se eu não votasse no Bolsonaro, eu votava em ti. E ele falou que ouviu muito isso. E pensa, então, olha só, o que leva o cidadão, né, desconhecendo o que são as narrativas políticas, falar, eu gosto de ti, cara, mas se eu não votasse no Bolsonaro, era tu, quanto, né, quem conhece sabe que é. Eu jogo essa pergunta para vocês. Não, cara, eu digo assim, ó, para ser o primeiro aqui, o Boulos, quem não conhece, quem não entra muito, olha ali, é do MTST, o cara é um maluco, é um radical. O Boulos é filho de médico, o Boulos, ele tem muito conhecimento, você senta para conversar, você ouve uma entrevista dele, ele é um quadro de muita inteligência, ele não é aquele político de pouco embasamento. O Boulos, embora seja um cara que represente um movimento de classe, ele vem de uma família classe alta, eu diria. Então, olha, chama muita atenção. Eu acho que ele vai ser um futuro quadro de esquerda, assim, presidencial na frente. Eu não vejo outro nome como ele surgindo no lado da esquerda. Também acho, concordo com você, meu querido Aguiar. E eu tô até agora para saber onde é que entra o Pelé nessa história, mas tudo bem, vamos finalizar o programa. Vamos para as recomendações, então, para terminar o Velha Roupa Colorida. E o Doug, obviamente, vai recomendar o documentário do Pelé, né? Não, só que falta não, né? Ele tá a semana inteira falando isso aí. O documentário do Pelé tá lá na Netflix, mas assim, outro pra tristeza tua, Douglas, pra tristeza de vocês, tá? Alegria, na verdade. Eu assisti esse documentário do Pelé. Eu assisti. Na velocidade 1.75, mas assisti. Aí tu perdeu a atmosfera do negócio. Mas eu já tinha assistido um do Pelé, acho que uns 15, 20 anos atrás aí, sobre o Pelé nas Copas do Mundo. Esse é bonito de ver. Aí joga muito. Joga muito. Não, além do Pelé aqui, que mostra de forma interessante, vou recomendar também um argentino, que é um filme de 2002, já antigo, mas é com o Ricardo Darín. Eu acho que filme argentino que não tem o Ricardo Darín, ele já perde muito, né? Que é Kamchatka. Na verdade é o nome de uma península que tem na Rússia. Kamchatka é o nome correto, com K, que é um filme interessante de um casal que tem um filho e eles são perseguidos pela ditadura. E outro bastante interessante sobre o Chile é o filme No, que fala sobre os publicitários que fizeram a campanha do No, porque teve um plebiscito no Chile em 88, se não me falha a memória, que tinha que escolher se o regime do Pinochet acabava ali ou continuava. E era o Si, que era governista, e o No. E aí conta toda a história de como foi a campanha publicitária do No. É um filme bem interessante. Não de fala 2012. do Chicago Boys? Falta a gente comentar, o Chicago Boys, alguém vai falar agora, né? Porque agora que tá vindo a consequência, né, do neoliberalismo aplicado no Chile. Estamos sentindo. Tio, alguma indicação? O Pedro foi buscar o livro de novo. Vamos ver.
A minha indicação é um site, tá? Aproveitar que esse Brasil de meu Deus, a gente tem que explicar que existiu sim uma ditadura. Ditadura é quando te tira os poderes democráticos, passando por isso mais de 20 anos, e o pessoal acha que não foi. Não, foi só uma intervenção de 20 anos, né? Mas tudo bem, quem quiser saber mais sobre a ditadura no Brasil, tem um site bem legal chamado memoriasdaditadura.org.br. Lá tu vai encontrar um monte de biografia, história, foto, relato e até sobre os dias de hoje, né, a repressão do Estado nos dias de hoje, né, com os comparativos e pessoas desaparecidas, os que foram encontrados, a indicação de livro, memoriasdaditadura.org.br. Bem legal o site, vale a pena ir lá dar uma conferida. Tem até podcast eles têm. Pedro, você foi buscar o livro? Fui, porque eu mudei a dica ao decorrer da conversa. Falamos do Rio Grande do Sul. Tem um livro que é brasileiro, que está vendendo muito, na verdade é uma adaptação, está vendendo muito, tanto na Europa quanto na América do Norte, e está dando orgulho, porque é A Revolução dos Bichos em quadrinhos, que foi adaptada por um brasileiro. E eu acho, cara, se tem uma coisa que eu acho muito difícil, é pegar livros pesados e adaptar para ilustração. É tudo muito aquarelado. Essa aqui eu recebi da própria Companhia das Letras, isso aqui. E é todo muito bem trabalhado, tudo muito bem aquarelado. Se eu não me engano, lançou em 2019 e tá vendendo muito mais do que se imaginava, né? Tanto na Europa, enfim. E pô, dá um orgulho ver um trabalho fantástico assim de brasileiro, cara aqui do Rio Grande do Sul, Nossa. o ilustrador Odir, que conseguiu adaptar, que é uma obra densa. Quem já leu o livro da Revolução dos Bichos sabe que tem uma mensagem, uma carga muito interessante, e adaptar para desenhos, qualquer expressão mal feita ali pode passar uma outra mensagem. Eu conheci essa história do Revolução dos Bichos através do desenho animado, né? Tinha um desenho animado da Revolução dos Bichos. Tinha um desenho animado. Eu conheci através do desenho. Verdade. E vale muito a pena. Fica aqui a minha recomendação, Revolução dos Bichos em quadrinhos, porque ao decorrer da conversa ali, lembrei que nós falamos ali do Rio Grande do Sul. Aqui, Pedro, vale lembrar, né, que o escritor era um cara que tinha uma alma socialista, mas estava criticando o socialismo de Stalin, né? Que era aquela coisa de tomar conta do poder com essa propaganda de que seria bom para todo mundo e todo mundo seria igual, né? E alguns não são tão iguais quanto os outros, né? Então ele estava criticando o socialismo, o comunismo do Stalin, e ele sendo socialista. Exato. Vamos começar a colocar nesse episódio links para compra dessas dicas, ou os próprios nomes, né, o site que o Fio citou, na descrição do episódio ali, principalmente para quem está no YouTube, né? Acabou o episódio. Obrigado, gente. Até semana que vem. Tchau. Só para ver aqui, meu querido Aguiar, olha a roupa. Bem preparada, né? Ai. Bem preparada. Não, mas peraí, fala dessa roupa para quem está no Spotify. É uma velha roupa colorida que já usei em alguns eventos de Airsoft, em que representei a ditadura bolivariana venezuelana do norte da América do Sul. E é isso. Só não tá tão parecido porque cortou o cabelo em casa, né? Isso mesmo. E tem foto. Depois eu coloco a foto pra galera dar uma olhada, eu vestido de madurinho, só de bigode. Nossa. Fio Alexandrino, Doug Antunes, Pedro Gonçalves. Obrigado, meus amigos. Um abraço. Até semana que vem. Valeu. Esse foi o Velha Roupa Colorida. Semana que vem a gente volta. É importante, se inscreve aí no canal do YouTube, para quem está assistindo a gente pelo YouTube. Você que está no Spotify, a gente também tem os nossos episódios no Spotify. E temos um Instagram, o Velha Roupa Colorida. Então marca o nosso Instagram, se for ouvir no Spotify, assistir no YouTube, faz uma foto, menciona a gente lá no Instagram e sugira tema. Você pode mandar ali nos comentários do YouTube, ou pode também responder ou mandar mensagem lá no nosso Instagram. Você pode sugerir temas também para a gente falar aqui no Velha Roupa Colorida, e até convidados, né? A gente tem esse plano de também trazer convidados aqui de alguns assuntos mais à frente para o Velha Roupa, então você pode também ajudar a gente a fazer esse podcast. Tchau, gente, um abraço para você, a gente volta na próxima semana. Até lá. Feito.